Canto 22. No caminho que Dante e Virgílio empreendem com a escolta dos 10 diabos, um destes surpreende um danado, que tendo-se demorado à beira da fervura, não consegue escapar mergulhando a tempo, e é por ele enganchado, como uma lontra, e entregue à sanha dos companheiros. A pedido de Dante, Virgílio o interroga, com o consentimento do decurião dos diabos, e ele conta sua história e dos seus companheiros de pena com tanta empáfia que um dos diabos o desafia a escapar. Na contenda, outro diabo briga com o primeiro, e os dois caem na fervura, enquanto o danado, mergulhando, escapa, e lá ficam incapacitados de voltar por terem ficado com as asas empezinhadas. Enquanto seu chefe dispõe todos os diabos para o salvamento, Dante e Virgílio seguem viagem sozinhos. Cavaleiros já vi armar surtida, sair para assalto, suster formações, retirar-se, talvez, para sua guarida. Patrulheiros partir para incursões, como já em vossas terras, ó aretinos. Vi armar torneios, disputar tensões, ora com som de trompa, ora de sinos, com rufos, com sinais da cidadela e outros meios, usuais ou peregrinos. Mas nunca tão diversa charamela vi mover cavaleiros ou peões, ou naves por sinal de terra ou estrela. Seguimos nós com aqueles 10 dragões. Ai, fera companhia! Porém, na igreja com os santos, na taberna com os glutões. Só para o vale voltada, agora enseja minha atenção ter uma noção cabal dele e das gentes que o seu breu negreja. Como os delfins, quando fazem sinal aos marinheiros com a espinha arqueada, para acautelá-los ante o temporal, assim, para ter sua pena aliviada, vezes mostrava um pecador as costas que tornava a esconder numa virada. E qual, no charco, à beira d'água postas, ficam as rãs com o bico só para fora, patas e dorso a disfarçar propostas. Assim lá fica a turba pecadora. Mas quando Barbaritia os sobressalta, recolhem-se na cauda abrasadora. Vi então, e ainda o coração me falta, um demorar, assim como se encontra uma rã que vacila e outra que salta. E Grafiacane, que lhe estava contra, o enganchou no cabelo espezinhado e para cima o puxou como uma lontra. Tinha eu seus nomes todos decorado, que notara em suas chamas e seus gritos, desde que o chefe os tinha convocado. Ó rubicante, aos berros irrestritos, mete-lhe as garras, esfola, escoria. Assolavam-no em coro esses malditos. E eu, mestre, se puderes, gostaria de conhecer quem é esse desgraçado caído em mãos dessa velhacaria. Postou-se então meu mentor ao seu lado a interrogá-lo, e ele lhe respondeu: no reino de Navarra fui criado. Minha mãe a um fidalgo me cedeu, quando lhe fui gerado de um ribaldo, destruidor de si próprio e tudo seu. Da casa após fui do bom rei Tebaldo, e lá pus-me a exercer barataria, do que ora pago a conta neste caldo. Ciriato, então, que uma presa exibia em cada face, qual porco do mato, fez-lhe sentir como ela bem fendia. Entre maus gatos tinha vindo o rato, mas Barbaritia em seus braços o ateve. Largai-o, disse, que eu aqui o ato. E quando do meu mestre o olhar reteve, expõe-lhe todos os quesitos teus agora, disse, antes que um outro o leve. E o mestre: ora me dize, desses réus, alguém conheces que seja latino lá embaixo? E ele: estava eu com um dos meus que outrora desses lá foi citadino. Tomara ainda estivesse eu lá afundado, para não ter de recear garfo ou canino. Mas Libicoco: temos já aguentado demais, berrou, e prendeu-lhe com o garfão um braço, até lhe arrancar um bocado. E Dragignatsu, em pós do seu quinhão, quis golpeá-lo nas pernas, mas na hora, irado, olhou à sua volta o decurião.
Tendo-se apaziguado a rixa agora, a ele, ainda a cuidar de sua ferida, voltou a indagar o mestre sem demora. Quem é o que dizes do qual má saída fizeste, vindo à beira da fervura? E ele, de toda a fraude foi guarida, respondeu, Frei Gomita, de Galura, que os rivais de seu dono, com engano, conquistou até louvarem-lhe a impostura. Seus bens tomou para os deixar de plano, como ele diz, sempre em qualquer meada, como especulador foi soberano. Dom Miguel Zanchi é aqui seu camarada, de Logodoro, e para evocar Sardenha, a língua deles nunca está cansada. Mas olha o diabo, como se aferrenha. Mais eu diria, mas temo aborrecê-lo, e que a coçar minha sarna já venha. Mas o preposto, volto a farfarelo, que os olhos já rolava para ferir. Vai para lá, gritou, ávido flagelo. Se o quiserdes agora ver e ouvir, recomeçou assustado sem tardar, toscanos ou lombardos farei vir. Queiram os malebrante se afastar, que eles temem sua raiva vingadora. E eu, um só, sem sair deste lugar, 7 farei vir deles, sem demora, dando o assobio que é do nosso costume, toda vez que um de nós está cá fora. Cagnatsu redarguiu com azedume, sacudindo a cabeça. Ouvi a trapaça que ele armou para escapar lá pro negrume. E ele, que era expedito na degaça, respondeu, muito mesmo sou astucioso quando procuro aos meus maior desgraça. Não se conteve Aliquino, e animoso com os seus disse, se mergulhar tu crês, não vou seguir-te num galope ocioso, mas vou bater as asas sobre o pés. Desçamos, e com o vale a nós transverso, vamos desafiar tua validez. Leitor, um jogo ora ouvirás diverso. Voltaram-se os diabos pro outro lado, e em primeiro o que mais lhe fora adverso. A Sorrelfa, o navarro aprisionado, firmou os pés em terra e saltou, teso, dos braços do preposto libertado. Com o que o mais afrontado e mais surpreso deles, da perda o próprio causador, então partiu gritando-lhe, estás preso! Mas falhou, que suas asas do temor do outro não iam ganhar. Ele afundou, e este, em voo, afastou-se do negror. Do mesmo modo o pato, que avistou já o falcão, bem no fosso se acautela, e este volta a raivar porque falhou. Calcabrina, irritado com a esparrela, o alcançou, confiando que o danado escapasse para armar uma querela, e quando o viu pelo breu já tragado, volveu as garras contra o companheiro e o aferroou sobre o poço abrasado. Mas era o outro também falcão matreiro, agarrado, agarrou-o a seu contento, e o pés foi deles 2 o paradeiro. O calor desatou-os num momento, mas de escapar foi-lhes vedado o fito, com as asas grudadas no alcatrão visguento. Barbaritia, então, pelos seus aflito, para a outra costa 4 do seu bando, voando armados, mandou expedito. E todos, pelas beiras se postando, tenderam seus arpéus aos empesgados, que sob o pés já estavam cozinhando. E assim nós os deixamos entalados. No verso: da casa após fui do bom rei Tebaldo, Tibalt II, rei de Navarra. No verso: e ele, de toda fraude foi guarida, Frade Gomita de Galhura, uma das 4 seções da Sardenha, acabou sendo enforcado como traficante. E no verso: Dom Miguel Zanchi é aqui seu camarada, Miguel Zanchi de Logodaro, outra seção da Sardenha, de quem pouco se sabe, é citado no canto 33, verso 137, como tendo sido envenenado por seu genro Brancadória.